Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Escola de IA. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem o prazer de receber a Jennifer Vendramini, que é gestora de projetos e processos no Itaú. Jennifer, puxa, obrigado demais aí por você estar falando com a gente hoje aqui, obrigado por aceitar esse convite. E se a gente puder começar, você conta aí pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, por favor. Vamos lá. Eu trabalho há 20 anos no segmento de instituição financeira, sou gestora atualmente de operações, formada em administração de empresas, com especialização em finanças, estatística, e atuo como tutora e multiplicadora de Lean Six Sigma, fazendo aqui uma formação de novos belts, sou Black Belt, e estou fazendo a minha segunda graduação também em Ciências de Dados. Bem legal, bem legal. Bem, e aí acho que vale você começar a contar para a gente, né, essa área de processos, né, e aí a entrada da GenAI, o que eu ouço, né, os agents AI, né, eles vêm para automatizar num outro nível, né, tudo que é processo que se tem, né, então, diferente dos RPA, né, que não tem muita inteligência, né, capacidade de tomar decisões ali, né, de ser mais abrangente nas soluções. E aí, conta um pouquinho, como é que você está, o que que vocês estão fazendo com isso, os planos, por favor. Bom, acho que eu vou começar contando por que que eu escolhi essa segunda graduação, né? Então, eu trabalhei sempre com projetos e processos, atuando ali, enfim, mais com dados, né, com numeração e tal, numerologia, analytics, e aí quando começou essa jornada toda de transformação aqui, principalmente das operações, começou a usar um pouco de dados, no fundo, a gente tem que falar a mesma língua com os devs, né? E aí, como você fala a mesma língua, se você conhece zero. Então, foi meio que uma sede ali, uma necessidade do momento de aprender um pouco mais, para poder falar um pouquinho a mesma língua. E uma vez que você desenha o processo muito bem profundo, bem desenhado, obviamente você vai ter ali uma natureza de dados um pouco mais completa. E vice-versa. Se você desenha alguma coisa muito macro, sem pensar em todas as possibilidades, obviamente que a solução de dados ela vai espelhar e também não vai trazer algo tão completo. Então é um casamento, acho que meio que perfeito, assim. Acho que você tem que ter uma primarização de processos para depois desenhar uma solução de dados. Bacana, bacana. É, uma das coisas que a gente está buscando muito aqui, né, entender e tal, é como é que se ganha produtividade no dia a dia, né? Assim, de profissionais, né, ligados a processo em geral, né? Como é que você também aí no teu dia a dia tem se beneficiado, né, dessa nova onda, né? Um copilot do Digo que é 365, né? é um E por aí caminho vai. sem volta, viu, Marcelo? Porque assim, você começa a utilizar e começa a ser tão útil e necessário que você não abandona mais. Então, você pode utilizar o Copilot, ele é uma ferramenta do Teams, quem trabalha remotamente e usa, que é a ferramenta da Microsoft, ele é super recomendado, tá? Você pode fazer automatização ali de rotinas repetitivas. Você faz uma conversa, uma agenda, você já sai ali com resumo, com a ata, com responsáveis, com prazos, pode usar para fazer um invite automático ali, cobrar as pessoas que ficaram responsáveis por algumas etapas, enfim. Eu recomendo, eu uso e minha equipe toda ali usa bastante o Copilot no dia a dia. Cada vez a gente vai aprendendo uma soluçãozinha a mais ali e vai fazendo uso no dia a dia. Não, é interessante porque eu ouço muito, né, muitas empresas às vezes restringindo, né, o acesso da versão, essa versão full, né, vamos dizer assim, né, que aí ela é estado da arte, né, mas se você só tem o Copilot ali, o basicão, você não consegue, né, isso que você falou, né, de agendar reuniões, fazer follow-up automático, né, o que mais você O citaria aí? basiquinho O basiquinho dá para usar no dia a dia também. Você começa a usar, ele começa a eliminar ali de 10 a 15% do seu dia a dia. Você vai ver, poxa, opa, estou consumindo menos do meu dia a dia aqui e começa a utilizar. Então, de certa forma, ali ele vai fazendo uso, né? Enfim, a gente tem muitas ferramentas aqui. O que era algo longe do nosso alcance hoje se tornou de fácil acesso, né? O uso da tecnologia tem uma grande diversidade. Você também tem níveis de consumo diferentes. Então, você pode atender exatamente uma pequena empresa e uma grande empresa, né? Então, tem para todos os gostos ali, todos os custos também, né? Hoje, falando de atividade, de empresa, enfim, você tem primeiro que ter um processo bem desenhado,
se você não tiver um processo bem desenhado e tiver um monte de puxadinho e já quiser usar a IA na visão end-to-end, ela começa a fazer um viés ali e começa a te atrapalhar ao invés de te ajudar. Então, aqui, enfim, acho que tem que ter um processo bem desenhado, bem estruturado, é a base de tudo isso. Depois, assim, todas as tecnologias são adaptáveis a todos os tipos de tamanhos, né? E aí você vai escolhendo aquela que melhor cabe ali para o seu perfil de empresa, para o seu perfil de atividade. Algumas são até gratuitas e podem até gerar uma eficiência operacional grande e mantendo o principal aqui das grandes empresas, né? Mantendo o desafio de baixo custo. O acesso está fácil, mas também tem um lado aqui de segurança de dados que você tem que tomar cuidado. Se você pode compartilhar usando uma ferramenta externa, ela vai ter acesso a campos abertos aqui da sua organização. Então, também é um ponto que a gente tem que pensar, né? Então, o que eu sugiro é que você desenhe ali um pedacinho, faça um piloto, aprenda, tenha lições aprendidas e depois faça um redesenho mais funcional ali, adaptando a sua melhor necessidade. Não, perfeito. Tem uma dúvida assim, né? Fala-se tanto, né, do Copilot aí do GitHub, né, ajudando a turma de desenvolvimento e tudo mais. No caso de vocês, né, no mundo de processos, assim, alguns outros exemplos você possa dar onde essas novas, né? Aí é o GenAI, né, meu? Porque vamos dizer assim, o machine learning, assim, tradicional é quase que uma outra era, né? A gente já sabe, né, de como ele está atuando em tudo que é lado e tudo mais, mas o GenAI aí para a turma de processo, o que você viu de grandes ganhos assim? Se você tiver um processo bem desenhado, você pode separar algumas etapas do seu processo para você usar o GenAI, né? Então, você hoje tem, obviamente, cada um tem sistemas gigantes ali que fazem toda uma visão end-to-end, mas você não precisa fazer todo o uso da IA no seu processo inteiro. Separa uma fatia, veja que você pode utilizar, por exemplo, um chat GPT, né? E a gente tem uma outra ferramenta interna que é muito similar ao chat GPT, e a gente faz uso dela e vai treinando o modelo, vai retreinando, vai fazendo ali algumas adaptações e vai ajustando até aumentar ali, alavancar a escalabilidade de uso da ferramenta. Então, você não precisa fazer do processo inteiro. Acho que a dica é essa. Você pode separar algumas etapas e algumas etapas que te levam ali, falando um pouco mais aqui de PCP, PCO, uma etapa que consome um pouco mais de TMA do tempo do seu processo. E aí você foca no que tem movimento repetitivo, aonde você começa a ganhar ali uma escalabilidade na produtividade, usando um piloto simples e com ganhos ali praticamente bem elevados ali, né? Com as tecnologias que existem hoje disponíveis. E você enxerga qual é o futuro disso na sua visão assim? A GNR vai entrar em todos os processos, vocês estão um roadmap aí gigantesco para e qual é o impacto também no teu dia a dia, pelo que você está vendo de resultado nas pessoas, assim, vamos realmente precisar de menos gente para fazer tudo que se faz hoje? Como é que Com você vê? certeza, Marcelo, com certeza. Assim, é um caminho sem volta e ele vem para cada vez mais e substituindo algumas etapas que são operacionais e rotineiras. Vou dar aqui um pouquinho de contexto. Recentemente, a Forbes publicou ali um artigo que falava muito de transformação digital e experiência do cliente. Obviamente, anda ali de mãos dadas, né? Então, pensa assim, se você automatizar um processo hoje, com a foto e experiência do seu cliente hoje. Então, você também tem que ter uma manutenção e governança deste processo automatizado para que você se adapte à experiência do cliente que muda a cada dia. Então, o que você desenha, ele é para o hoje, ele abastece uma boa parte do mundo que é hoje. O que mudar, você tem que ir fazendo manutenções ali ao longo da jornada. E aí, nessa mesma pesquisa, 87% das empresas que foram entrevistadas acreditam que o digital tem grande potencial de revolucionar o seu negócio. Então, tá ótimo ali, né? Pensando 80-20 aqui, a linha tá ok. Só que, no entanto, apenas 44% estão preparadas para a transformação digital. Então, embora todo mundo ache que é importante, nem todo mundo está pronto para sair utilizando. É um caminho que a gente tem que percorrer aqui, desbravar alguns pilares, né? Então, vou dar um exemplo aqui. O que eles falam muito é que a etapa de transformação digital tem 4 pilares. O primeiro deles é pessoas. Então, se você tem, e aqui é a chave, os colaboradores são, de fato, o capital mais valioso que a empresa tem. Isso é um fato. Então, se você tem um ambiente de trabalho que está cada vez mais humanizado, engajado e motivado, é essencial para que você tenha aqui esse job correndo de uma forma bem tranquila. E as pessoas são o centro da transformação, então elas têm que entender para poder utilizar e ter ali um customer experience bem valorizado.
falando de processos aqui, que é o segundo pilar, né? Você tem que avaliar qual que é a melhor parte para você otimizar os processos. Então, otimiza qual que é a etapa melhor ali, enfim. E uma empresa com processos bem estruturados, ela segue com um plano de automatização mais fluido ali e, obviamente, tem um crescimento da transformação digital mais veloz, né? Então, vai depender do caminho ali, do tamanho do processo, da complexidade da sua etapa que você está fazendo. O terceiro pilar, é que a gente pode falar de uso de tecnologia. Então, em processo de transformação, a tecnologia age como a principal aliada da empresa, obviamente. Só que ela vai desde os processos internos até o relacionamento com o cliente. Então, não é só a sua ferramenta, os sistemas que você usa internamente. Tem ali a comunicação com o seu cliente final, que também tem que ser desenhado nas etapas ali com segurança de dados, garantindo ali também uma confiabilidade do uso da ferramenta. Então, a experiência do cliente, ela conta demais aqui. E o local de trabalho, não há dúvida de que o ambiente de trabalho será impactado pela transformação. Então, os novos processos levarão uma realidade ali que todos estão no mesmo contexto. É necessário preparar uma apresentação, um treinamento, agregar o valor ali, usar bastante ali um processo de transformação a quatro mãos ali, onde a gente consiga dar um giro na empresa como um todo e melhorar as nossas vidas, né? Então, acho que a grande importância é um caminho sem volta? É. Só que ela veio para melhorar as nossas vidas. E a gente gastar energia onde efetivamente precisa de um tratamento mais humanizado, que é repetitivo, o sistema faz, aquilo que é mais humanizado, o nosso humano vai fazer. Legal, legal. Não, e muito bacana, né? Você aí nesse contexto, né, de processos que em tese vão ser bem impactados, né, esses agentes, por exemplo, né, substituindo gente, você está na frente disso tudo, né? Então, você está de alguma forma, está liderando, né, essa transformação aí, né? Então, e aí um pouquinho mais aí, se você puder, que grandes desafios você vê para fazer a GenAI aí realmente trazer os ganhos que se sonha? Bom, vamos lá. O engajamento das pessoas ele é fundamental. Então, no primeiro momento, ele assusta. Você dizer que a atividade que a pessoa desempenha há mais de 10 anos vai ser substituída por um processo de automatização. E a gente vem passando por isso a cada dia mais. Então, vale a pessoa entender, tá bom, este espaço vai ser absorvido e qual que é o meu novo espaço, né? E aí tem um pouquinho da jornada ali da pessoa se desenvolver também para estar preparada para a nova função, o novo job que vai surgir com isso, né? E, obviamente, não tem como você deixar de usar, né? Saiu uma divulgação aqui o barômetro, né, global de empregos em IA, que saiu agora no mês de julho de 24, pela Price, a consultoria. O que ela traz aqui, falando disso, de uso de IA? Que os setores de trabalho mais expostos à inteligência artificial, ou seja, aqueles que mais praticam no seu dia a dia, registraram um crescimento ali de 4,8 vezes o tamanho da produtividade. Escalabilidade ali, né, nata. E outras publicações ali menores, né, de empresas pequenas ou de etapas onde está mais conservador, que está tendo mais dificuldade na implantação, já possibilita ali um ganho de 10 a 30% de elevação na produtividade. Então, desde que bem utilizada. Então, obviamente, tem que saber exatamente onde você vai colocar esse investimento, né? Aí, ela desenvolve e aperfeiçoa as pessoas. Ela estreita também a senioridade, desde que bem utilizadas. Então, tem que saber exatamente qual a ferramenta mais adequada e as pessoas estarem prontas para a sua utilização, né? Considero o bom mapeamento de processos de skill também das pessoas que vão fazer uso delas. Não, muito legal. Interessante, Jennifer. E assim, o que você deixaria aí também de dicas para quem está querendo se aprofundar nesse mundo, né? Mergulhar mais, para quem, você vê, você está numa área de operações, né? Onde em tese, né, assim, o impacto é maior, né? Imagina-se. E aí, o que você deixa aí de dica para quem está numa área dessa também, fazendo uma coisa que claramente poderia ser bem mais, né, automatizado e tal? O que você pode deixar de dica aí para a turma? Vamos lá, vou abrir aqui um leque, tá? De pessoas que conhecem e de pessoas que não conhecem IA. Então, vamos pensar aqui numa pessoa que ela é especializada numa habilidade ali. Vou dar um exemplo aqui. Ele é um advogado que ele atua há mais de 20 anos ali no ramo trabalhista e dados não é a praia dele. Até usa no dia a dia, se serve, mas não quero me desenvolver para isso. Ele pode fazer uso da IA para se atualizar na sua formação. O que ele faz? Ele pega a IA do Google, né, o Gemini, e digita ali.
eu sou um advogado experiente de mais de 20 anos de atuação e desejo receber as atualizações aqui da área trabalhista. E aí você pode até complementar, coloca aqui, citando as fontes. Pô, o cara vai fazer uso da IA para seu favor. Então, ao invés de ele sair lendo um monte de coisa, ele direciona a IA gratuita para trazer a atualização da sua própria matéria. Então, essa é uma dica bem legal. Eu fiz essa experiência aqui, fiquei bastante surpresa com o resultado, e cada vez que você vai utilizando mais, você vai refinando ali as palavras-chave e vai trazendo um leque bem maior ali de retorno. Então, deixo aqui o convite para vocês pesquisarem na sua área de atuação aqui, quem não é de IA. Tem também, assim, um canal no YouTube que eu assisto, e, assim, é uma linguagem bem simples. Então, para quem não tem muita experiência e deseja ter ali algum conhecimento, ele chama @curso em vídeo inteligência artificial. Tem dois professores ali que praticam este canal, que é o Ramiro Lobo e o Gustavo Guanabara. Uma linguagem bem tranquila, são vídeos bem Guanabara. curtinhos. São vídeos bem curtinhos, você acaba assistindo e acaba gostando do que vê, e aí depois bota o sinalzinho para querer ver mais. Então, acho que é uma recomendação bacana também. Agora, quem quer conhecer os fundamentos de IA e os desafios, né, que você tem para a humanidade, vou deixar uma dica aqui de 3 livros. Um deles é o Desmistificando a Inteligência Artificial, da professora Dora Kaufmann. Ele é bem legal, tem bastante teoria ali. Um segundo, Inteligência Artificial, Mitos e Verdades, do professor Adriano Mussá, que é PhD da St. Paul Escola de Negócios. E Inteligência Artificial, de Kei Fu Lee, que traz os fundamentos ali de IA. São 3 livros ali com bastante fundamento, bastante teoria, para quem quer conhecer um pouco mais aqui e gosta do modelo convencional de publicação em livro, eu recomendo aqui esses 3. E aí, vamos fazer uso das redes sociais? A gente tem aqui alguns grandes nomes também que a gente pode começar a seguir, seja em LinkedIn, seja em várias TikTok, enfim, várias outras redes aqui que você pode segui-los e ficar conectado com as atualizações, porque obviamente as pessoas conectadas a esse assunto compartilham coisas boas ali para você aprender também. Então, um exemplo é o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, responsável pelo desenvolvimento do chat GPT. Então, um grande nome aqui que a gente pode usar. Demis Hassabis, cofundador e CEO do Google DeepMind, criador do AlphaGo, é bem legal também, então dá para seguir bastante coisas dele. Fei Li, uma professora de ciência da computação universitária da St. Paul, cofundadora também da IA na centrada no ser humano, que é bem legal também, um conceito de uso da IA, mas prevalecendo ali o conceito humano, então é uma dica bem, bem gostosa de ler também. E o André Ng, cofundador da Coursera, chefe de IA do Baidu, conhecido também por suas contribuições no aprendizado profundo, aí que já está navegando um pouco mais ali na IA com bastante profundidade, né? São alguns nomes aqui, e cada vez que você busca nomes, como esse é um tema bem constante, ele vai se atualizando. Esses aqui são os que eu conheço, por isso estou compartilhando aqui. Empreendedores e líderes também, acho que tem 3 nomes aqui que dá para a gente começar a dar uma olhadinha. O Jinsei Huang, que é o CEO da NVIDIA, o Elon Musk, né, grande cara aqui, cofundador da OpenAI, enfim, CEO da Tesla e etc. E o Dario Amodei, cofundador e CEO da Anthropic, especialista em IA segura e alinhada com valores humanos. Então, também é uma outra linha ali bem bacana para a gente dar uma explorada. Dica de cursos, tem alguns gratuitos, você pode dar um Google e achar vários cursinhos ali, mas eu vou recomendar aqui 3 básicos para quem quiser ir mais direcionado. Fundamentos da Inteligência Artificial, pela Data Science Academic, que é um curso de 12 horas com certificado, então bem rapidinho, traz ali um overview bem bacana. Conceitos básicos de IA pela Microsoft, uma trilha que apresenta aprendizado de máquina e IA generativa, que é importante você entender esse conceito de aprendizado de máquina, ele não sai um modelo pronto, você tem que ir treinando o modelo para ganhar capacitação. E o Introdução à Inteligência pelo Google Cloud. É um curso gratuito, com materiais, textos, vídeos, bem ilustrativo ali para quem quer ter uma noção um pouquinho básica, bem, bem bacana. Avançados, a gente tem 1 milhão, gente. Tem um monte de curso que está saindo, várias faculdades que ainda não têm reconhecimento, mas também são tão boas quanto e com pessoas ali bem capacitadas para trazer informações.
Vou deixar três aqui, mas acho que tem um leque bem gigantesco aqui, né? Primeira coisa, né, que a graduação, ela está sendo de ciência de dados 2 anos e meio. Então, não se assustem quando vocês lerem ali e achar que é tecnólogo. Não, existem graduação de ciência de dados que ela leva 2 anos e meio de duração. A que eu estou fazendo, por exemplo, é nessa modalidade. Tenho o tecnólogo em IA praticado pela PUC-PR, bem legal. Pós-graduação em IA pela Universidade Positiva, é um curso de 12 meses. Formação em inteligência artificial pela Universidade Helsinki, também é bem legal, é um pouco mais profunda, e aí para quem domina um pouco do idioma inglês, né? E, enfim, tem N outros aqui, mas eu deixaria esses que eu já visualizei, conheci e recomendo, né? A dica, gente, além da teoria, experimentar a mão na massa. Então, assim, não adianta só fazer, né, curso, sair fazendo curso e falar, puta, tô pronto para já sair praticando. Não. A grande chave do conhecimento, né, eu costumo falar bastante sobre desenvolvimento e capacitação de cada um ser dono da sua carreira. O conhecimento, ele é distribuído da seguinte forma, assim, 10% do seu conhecimento, ele é conquistado através de aprendizado formal. Então, são cursos de graduação que você faz, tecnólogo, etc. 20% é de troca de experiência. Então, você vai trocando com pessoas, conversando e dialogando, e vai aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. E 70% do que você adquire de conhecimento é a mão na massa. Então, é a prática. Então, está aqui a chave do negócio. Não adianta sair fazendo um monte de curso de teoria e não praticar nada, né? E gente, não é uma coisa que você precisa praticar somente em empresa. Você pode praticar no seu dia a dia em coisas convencionais. Eu troquei uma figurinha com um colaborador meu recentemente, a mãe dele era ali um profissional de personal. E aí, ele falou, o que eu posso fazer no meu dia a dia? Eu falei, "Puta, faz uma tabelinha ali de evolução de cada cliente da sua mãe, como é que vai crescendo ali a evolução dela, um pouco mais usando analytics ali, né? E, cara, o valor que se agrega um aluno podendo ver o seu resultado e o crescimento a cada mês, poxa, você se conecta tanto com um profissional que faz isso, que se trata diferenciado. Então, assim, tem pequenas coisas que você pode fazer no seu dia a dia que não precisa sair transformando um grande processo de uma grande instituição. Você vai fazendo uso, vai aprendendo, e vai remodelando e vai, poxa, sou capaz de fazer. E o 70% de conhecimento vai adquirindo ali, vai, obviamente, crescendo na sua carreira. Acho que essa é a dica que eu deixo aqui, Marcelo. Pô, que legal, hein, meu? Muita coisa aí para, né, diferentes perfis. Excelente, excelente. Poxa, Jennifer, muitíssimo obrigado. Foi ótimo aí esse papo, né? Eu acho que a chave de ouro aí nessas dicas todas, né? Uma belíssima curadoria aí. E muito legal, né? Ver você aí liderando, né, áreas, né, de gestão, de processos, de projetos e, assim, surfando a onda aí, né? Implementando, né, e botando as pessoas para frente, né, e trazendo essa inovação, né, trazendo realmente a DNA aí para esse dia a dia. Parabéns, muito bom aí a tua visão, toda a Obrigada. história. E em breve, tomara a gente poder voltar aqui para você contar novidades aí, de tudo que está ainda mais, né, evoluindo. Beleza? Muito Tamo junto aí, obrigado. Marcelo. Obrigada pelo convite. Deixo aqui a porta aberta se a gente quiser debater outros temas. Tamo junto nessa. Obrigada, gente. Beleza. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.